Olha, o material que a gente tem hoje é denso. É quase como se tivéssemos recebido um dossiê de inteligência sobre uma guerra que, assim, ninguém vê, mas que, segundo a fonte, afeta todo mundo. Exatamente. A fonte é um artigo do presbítero Marcos Benedito, A Batalha Espiritual no Meio do Povo de Deus. E a nossa missão hoje é mergulhar nesse dossiê. Isso. Vamos tentar atuar como estrategistas, né? Analisar o perfil do adversário, entender o terreno onde a batalha acontece e decifrar as táticas. Isso, extrair não só o que ele diz, mas o porquê disso ser importante. Vamos investigar a origem desse conflito, os limites de poder do que o texto chama de adversário e, claro, a conclusão teológica de tudo isso. Perfeito. Então, para começar, a origem do conflito que o texto apresenta já me parece fascinante. A ideia de que o adversário não foi criado mal, mas se tornou mal por uma escolha. Sim, isso já estabelece um tom bem específico para toda a discussão, não é? Não é uma luta de bem e mal que sempre existiram de forma igual. Exato. Esse é o ponto de partida fundamental do artigo. Não estamos falando de uma dualidade cósmica. O texto descreve um ser criado, dotado de glória e beleza, que tinha uma posição elevada. E a origem do conflito, então, é interna. Interna a esse ser. A soberba, a ambição. O autor usa aquela citação de Isaías para ilustrar o que teria sido um monólogo interior que levou à queda. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo. É a história de uma insurreição. E não foi um ato solitário, né? O texto diz que ele articulou uma rebelião mesmo, convenceu 1/3 dos anjos a se juntarem a ele. Exato. O que começa como um desejo no coração de um se torna uma cisão cósmica. Que dá início a tudo. E a consequência é drástica. O autor cita o Apocalipse para descrever o resultado. Foi expulso o grande dragão e com ele foram lançados seus anjos. Mas o ponto que o texto levanta é que ele perdeu o céu, mas não a guerra. Isso, ele perdeu o acesso, mas não abandonou a intenção de guerrear. A guerra não terminou com a expulsão, ela só mudou de cenário. Ok, então o palco está montado. Temos um adversário com origem e motivação. Mas aqui vem a parte que, para mim, muda toda a dinâmica. O texto faz um esforço enorme para delimitar o poder dele. Sim. Ele não é um Deus do mal todo-poderoso. Essa talvez a afirmação teológica mais importante do artigo. O autor é enfático. O adversário não é onisciente, não é onipotente e nem onipresente. Essas são características, exclusivas de Deus. E isso leva à regra de engajamento central de toda essa guerra. Que é a de que ele não faz nada sem permissão. E coloca tudo sob uma única soberania. Totalmente. É uma afirmação muito ousada sobre quem de fato está no controle. E para não deixar isso no ar, o texto ancora a ideia num exemplo bíblico clássico, a história de Jó. Certo. O autor cita aquele momento em que Deus dialoga com Satanás e estabelece um limite claro. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. O que na lógica do artigo significa que o poder dele é derivado, é condicional. Ele precisa de uma autorização, de uma brecha para poder agir. É por isso que o autor conclui que ele precisa usar pessoas para executar seus planos. A ação dele no mundo não é direta e avassaladora, mas oportunista. Ele age onde encontra uma porta aberta. Isso. Ok, se o poder dele é limitado e condicional, isso me faz pensar, onde é que essa ação acontece? Onde são esses campos de batalha que o texto descreve? O artigo aponta 2 campos principais, com naturezas bem diferentes. O primeiro é o que ele chama de o mundo, a arena externa. Ali a atuação seria mais explícita. É a parte mais cinematográfica, digamos. Pois bem. O autor lista exemplos que vão de satanistas declarados, magos e bruxos, até coisas mais estruturais, como governos envolvidos ou magnatas financiando agendas espiritualmente malignas. Mas o texto rapidamente vira a câmera para outro lugar, porque ele chama de o ponto mais sensível,
que há atuação dentro das próprias igrejas. E aqui a análise fica muito mais sutil e honestamente mais desconfortável. Sim, porque o foco muda do externo para o interno, do visível para o invisível. A guerra deixa de ser contra figuras e ideologias lá fora e passa a ser sobre as dinâmicas dentro da própria comunidade. E as armas do inimigo, segundo o texto, não são nada sobrenaturais. São os nossos sentimentos mais humanos. Exato, ele lista essas portas abertas, essas brechas, e a lista é impressionante. Inveja, revolta, vaidade ministerial, contenda, ciúmes, ambição por posição, falsidade. A grande sacada do texto é que a batalha espiritual não é travada em outra dimensão. Ela é travada no nosso coração. É uma mudança de perspectiva radical. A estratégia descrita não é de um ataque frontal, mas de uma infiltração silenciosa que explora fissuras que já existem. E isso leva a outro ponto, como essa influência muitas vezes passa despercebida. Espera um pouco. O texto diz que um disfarce para essa influência pode ser algo que a gente chamaria de estresse, cansaço ou temperamento difícil. Isso. Isso é complicado, porque como alguém diferencia uma coisa da outra na prática? O autor chega a dar alguma pista sobre isso? Essa é a questão central que o artigo levanta sobre discernimento. Ele não oferece um manual de diagnóstico, mas argumenta que essa camuflagem é uma tática deliberada, um ardil. E ele cita o apóstolo Paulo. Pois não ignoramos os seus ardis. Exatamente. A ideia é que ao rotular um problema de divisão apenas como estresse ou personalidade forte, a comunidade perde a chance de tratá-lo na sua raiz espiritual. Segundo essa visão, entende? O inimigo venceria por WO, porque ninguém apareceu para lutar na arena certa. Entendi. Então a estratégia não é uma explosão, mas uma corrosão lenta que ataca a confiança. O texto dá exemplos de como essa tática foi usada antes. Sim, ele traça paralelos com figuras bíblicas para mostrar que é um método antigo. Menciona a influência sobre Judas, o toque em Pedro, que levou a tentar demover Jesus do propósito dele. E as tentativas de derrubar o ministério de Paulo. Isso. O objetivo estratégico é sempre o mesmo: neutralizar de dentro para fora, travar ministérios, dividir igrejas, levantar falsas acusações, destruir reputações. É uma guerra de guerrilha. Isso nos leva a uma pergunta que o próprio texto faz. Por que os crentes estão sendo tão perseguidos? Se a gente segue essa lógica, a resposta é bem contra-intuitiva. Totalmente. O texto vira essa lógica de cabeça para baixo. A premissa é que o adversário não gasta energia com quem está inerte, com quem está parado espiritualmente. O foco dele estaria em quem representa uma ameaça. Exato. O alvo, segundo o texto, é quem está de pé, quem está frutificando, quem está no altar, quem está andando em santidade. O autor até criou uma regra, quase uma lei espiritual. Onde houver unção, haverá ataque. Onde houver propósito, haverá oposição. E é interessante a psicologia por trás disso, né? Reinterpretar a perseguição não como sinal de erro, mas como prova de que se está no caminho certo. É uma ferramenta motivacional poderosa. E ele usa passagens bíblicas para sustentar isso, certo? Sim, duas muito fortes. Primeiro, as palavras de Jesus em João. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Depois, o aviso de Paulo a Timóteo. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Nessa ótica, a ausência de conflito poderia ser até um sinal preocupante. Essa ideia de que a batalha interna precede a externa parece ser um tema recorrente. O autor desenvolve isso mais a fundo com a ideia de que a ruína espiritual vem antes da física. Sim, ele apresenta isso como um princípio de causa e efeito. Usa 3 exemplos bíblicos muito fortes para ilustrar. O primeiro é Sansão. Certo. A narrativa do texto é que ele não perdeu a força quando cortaram o cabelo dele. Ele perdeu a força muito antes, quando pecou no coração e quebrou seus votos. O corte do cabelo e a perda dos olhos foram só as consequências visíveis. O segundo é Saul, o primeiro rei de Israel. O processo descrito é o mesmo. Primeiro ele se afasta de Deus,
Depois a mente dele entra em colapso, ele enlouquece e só no fim ele perde a vida. Sempre de dentro para fora. E o terceiro, e talvez o mais trágico, é Judas. O texto argumenta que a queda espiritual dele aconteceu muito antes da traição. A cobiça, a desilusão. Corroeram o caráter dele por dentro. O beijo no jardim e o suicídio foram só os atos finais. Exato. O colapso externo é só o sintoma final de uma doença espiritual. O texto descreve esse processo de morte espiritual como algo gradual, um esvaziamento progressivo. Não é um interruptor que se desliga. De jeito nenhum. É uma série de perdas em cascata. Perde-se o discernimento, depois a sensibilidade, o temor, a direção e, finalmente, a força. E a conclusão do autor é que, sem arrependimento, a ruína física é a consequência quase inevitável. Ok, o cenário é complexo. Temos um inimigo astuto que explora fraquezas internas. Então, depois de todo esse diagnóstico, qual é a conclusão? Qual é a estratégia de contra-ataque? A resposta que o texto oferece não é sobre táticas mirabolantes, mas sobre um ajuste de foco. A grande conclusão é que a luta não é contra as pessoas. Não é contra a carne e sangue. Exato. A orientação é olhar para além da pessoa e reconhecer a natureza do que está acontecendo. Ele ancora isso na passagem mais famosa sobre o tema, de Efésios 6. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E só para deixar claro, quando o texto usa termos como principados e potestades, ele está se referindo a quê? Ele está se referindo a uma ideia de hierarquias espirituais organizadas. Na teologia do apóstolo Paulo, o conflito não é contra forças caóticas, mas contra um reino organizado. Então a questão não é lutar contra o colega que está causando divisão. Mas entender que, nesta visão, pode haver uma influência estruturada por trás da atitude dele. O alvo da luta muda. Exatamente. Não personalizar o conflito na figura humana. E apesar de toda essa descrição de uma guerra intensa, o final do artigo não é de medo. É, De forma alguma. O tom que encerra o artigo é de certeza e triunfo absolutos. A mensagem é que, embora a batalha seja real, a palavra final não pertence ao inimigo. A soberania, no fim das contas, é de Deus. ele sela essa ideia com a promessa de Jesus em Mateus, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Isso, e ele usa uma estrutura de antíteses muito eficaz para ilustrar. Cria uma série de pares opostos para mostrar a dinâmica da soberania divina em meio ao conflito. Quando o inimigo ataca, Deus defende. Quando tenta calar, Deus exalta. Quando tenta matar um projeto, Deus ressuscita. E quando tenta paralisar, Deus impulsiona. A mensagem final é que o resultado do conflito já está decretado. Exatamente. Que jornada! Então, recapitulando o que esse dossiê nos mostrou. O conflito nasce na soberba. O adversário tem poder, mas é um poder limitado que depende de permissão e de brechas. O campo de batalha mais perigoso não é o mundo lá fora, mas o terreno sutil do coração. E, no fim, a vitória é uma certeza. É uma análise completa que conecta a origem cósmica do mal com as pequenas contendas do dia a dia de uma comunidade, oferecendo uma lente espiritual para interpretar esses eventos. E isso nos deixa com uma última provocação para pensar, não é? Com certeza. O texto foca bastante na dinâmica da guerra e na vitória garantida, mas ele deixa uma reflexão implícita, quase um dever de casa. Se as brechas que o autor diz que permitem o ataque são internas, a inveja, o orgulho, a ambição, em que medida a vigilância pessoal e a saúde espiritual de uma comunidade se tornam de fato a linha de frente mais decisiva nesta batalha? Ou seja, a defesa mais eficaz não seria reativa, mas proativa. Exatamente. Um esforço constante para fechar essas portas internas antes mesmo que o ataque possa começar. A questão que fica é: quanto tempo dedicamos a construir muros e quanto tempo dedicamos a tratar das rachaduras que já existem dentro deles?